Os jogos de tabuleiro há séculos são usados como forma de entretenimento, como passatempo, mas de uns tempos para cá, o potencial terapêutico dos board games tem sido cada vez mais explorados para melhorar a vida de quem sofre com transtornos psiquiátricos. A doutora Fabiana Saf conduziu um estudo sobre esse assunto e ela é a convidada de hoje do programa Humanamente, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Comigo, Ivan Brandão, e com o doutor Daniel Barros. Tudo bem com você, doutor? Não, os jogos de tabuleiro são bacanas até eu te botar uma cartinha daquela assim, compre mais quatro, compre mais quatro. Bom dia, tudo bom? Tudo em ordem, Ivan. Tem uma frase do Platão que diz que é possível conhecer mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em 1 ano de conversa. Então, quando você mete uma assim, compre mais quatro, inverta a jogada e você vê a reação da pessoa, isso fala muito sobre ela. E isso é uma das coisas que se usa também quando a gente está falando dos jogos de cartas e tabuleiros, nesse setting, né, nesse ambiente terapêutico. É divertido, é gostoso, é um passatempo legal. A gente fala sempre no Humanamente sobre os jogos, mas eles também têm essa aplicação que vem sendo talvez redescoberta. Enfim, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. É isso, e a doutora Fabiana está aqui conosco. Doutora, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Humanamente. Muito obrigada, Ivan. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui conversando com vocês sobre esse trabalho novo que a gente está desenvolvendo no Instituto de Psiquiatria, que é uma estimulação cognitiva com jogos de tabuleiro, com os board games. Pois é, conta um pouquinho mais sobre esse estudo, né? Que vocês apresentaram ele, né, numa mesa redonda, né, na reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Por que o interesse pelo tema? E, enfim, eu acho que, por mais que a gente esteja falando aqui, como o doutor Daniel falou na abertura, de um nicho, né, do uso dos board games, eu acho que é um assunto que desperta muita curiosidade aí nos nossos ouvintes, né? Sim, a gente apresentou esse trabalho na reunião anual de psicologia, da Sociedade de Psicologia. A gente apresentou esse trabalho também no IPQ Portas Abertas, que é um evento do Instituto de Psiquiatria, que acontece normalmente em setembro. Né? Esse trabalho ele está sendo desenvolvido nas enfermarias psiquiátricas do Instituto de Psiquiatria, começando pela enfermaria de transtornos do impulso, onde a gente começa a trabalhar e apresentar as funções cognitivas, como elas repercutem no nosso dia a dia, e a partir dessa primeira explicação, que é o que a gente chama da primeira etapa do trabalho, que é a psicoeducação, a gente apresenta um jogo de tabuleiro para trabalhar e ilustrar aquela função cognitiva com os pacientes. E depois desse jogo, a gente faz uma discussão para saber como eles se sentiram, como eles foram, qual foi a reação deles, o que eles perceberam daquela função cognitiva específica naquele jogo específico. Né? A gente sabe que os jogos de tabuleiro, de modo geral, eles estimulam várias funções cognitivas, mas quando a gente faz esse trabalho, a gente foca numa função. Por exemplo, a gente vai trabalhar atenção. Então, como a gente explica o que é a atenção, como a atenção está presente no nosso dia a dia, e aí a gente escolhe um jogo que envolve as questões de atenção e joga com os pacientes. Uhum. No final, a gente retoma como foi aquele jogo. É uma forma, né, Fabi, de talvez trazer materialidade para o paciente de uma função. Né? Eu sempre gosto de lembrar e de fazer o paralelo com a brincadeira que a gente vê na natureza. Né? Os filhotes brincam, os animais brincam entre si. E por que existe o brincar? Porque é um jeito de treinar mesmo, né? Quando o bichinho está correndo atrás do outro lá, um irmão atrás do outro tentando pegar e tal, eles estão treinando habilidades, praticando habilidades num contexto protegido ali, num contexto lúdico. E é mais ou menos isso que os jogos fazem, ou talvez exatamente isso que os jogos façam, né? Eles pegam algumas habilidades nossas e transformam ali numa brincadeira. Eu acho que o melhor exemplo, ou mais didático, né? Não é melhor, mas um
mais didático que tem é o jogo da memória. Você tem uma função chamada memória, e o jogo da memória todo mundo lembra, né? Tem as figurinhas que você tem que encontrar o par e tudo mais, então você tem que ficar exercitando a sua memória, e nesse caso é explícito, é o jogo da memória. Agora, o que você está dizendo é que vários jogos estimulam várias outras funções cognitivas. Atenção, controle do impulso, raciocínio, lógico, imagino, que tem então várias funções que você ressalta para o paciente, olha, esta função é importante na sua vida, olha como ela funciona por meio do jogo, e isso vai ajudar o paciente a exercitá-la depois fora daquele ambiente de jogo. Sim, além de ajudar o paciente a exercitar a função fora do ambiente de jogo, proporciona autopercepção do paciente de algumas situações que às vezes ele não se dá conta, né? Por exemplo, controle inibitório. Quando a gente fala de controle inibitório, a gente está falando de controle de impulso. Principalmente na enfermaria que a gente começou, que é uma enfermaria de controle de impulso, né? Isso é uma coisa que é muito trabalhada com os pacientes, mas grande parte dos pacientes não se dão conta que ele tem uma falha de controle de impulso. E aí, quando a gente joga um board game, um jogo que precisa ter um mecanismo de inibir o impulso, para você pensar e fazer o que é necessário, o paciente começa a se dar conta que ele não tem essa função tão desenvolvida. Vou dar um exemplo. Teve um jogo que chama Fantasma Blitz, onde tem algumas peças e vão aparecendo cartas, e você tem que pegar as peças conforme uma regra específica que está explicitada no começo do jogo e que tem ali na carta. Só que essa regra vai contra o nosso impulso inicial. Por exemplo, tem um sofá vermelho, um fantasma branco, uma garrafa verde, um livro azul. Acho que são essas. E aí na carta tem todos esses elementos trocados de cor, menos um elemento. E aí você tem que ver qual é o elemento que está faltando, que não tenha nem a forma, nem a cor, para pegar o objeto que está ali. Então, quando você olha, você vê um fantasma vermelho, o primeiro impulso, às vezes, é ir no fantasma, mas o fantasma é branco. Então, você não pode nem pegar o fantasma, nem pegar o sofá vermelho, porque as duas opções estão presentes na carta. Você tem que pegar o que não tem. Aí tem um ratinho cinza também, né? Então, aí vai ter, por exemplo, um rato azul. Então, a garrafa verde não tem em nenhum lugar, né? Não tem verde, não tem garrafa. Então, você tem que pegar a garrafa, né? Isso é controle de impulso. Quando a gente joga com os pacientes, o que acontece? Alguns demoram muito para responder e não pegam nunca nenhuma peça, tá? Ficam lá só olhando. Outros respondem muito rápido, mas erram muito. Nunca pegam a peça certa ou poucas vezes pegam a peça certa. E aí começa a discussão do grupo, né? Fala, olha, um começa a apontar para o outro, você está indo muito rápido, por isso que você não consegue olhar o que tem que fazer, analisar e fazer ação. Aí o outro fala, não, mas você só fica olhando, você não faz nada. Uhum. Então, esse é o trabalho. Um vai apontando para o outro, como eles estão reagindo, e no final o coordenador do grupo retoma isso, né? Uma outra coisa que trabalha controle de impulso, às vezes está lá no jogo, o paciente se irrita, né? Fala, não acerto nada, joga as peças para cima, sai da mesa, né? Isso também vira a mesa. Como ele lida. Ele vira a mesa, quase vira a mesa, literalmente, né? Como ele lida com as frustrações do dia a dia, né? Ele não consegue controlar esse impulso, né? E reage de um modo inadequado, né? Então Quando o Ivan deu o exemplo do Uno, desculpa, né? Não, é isso, eu que acabei te interrompendo, mas... Isso. É que a gente tá falando das funções cognitivas, mas a gente tá falando muito aqui também de interação social, de lidar com as frustrações, com as próprias emoções, né? Que a gente fala tanto aqui no Humanamente, mas só para eu e os ouvintes entenderem, doutora, a gente tá falando de que
pacientes especificamente, né? Com que tipo de transtorno, idade, só pra gente meio que também conseguir fazer ter essa imagem, né? Do que a gente está tratando aqui, do que os jogos estão ajudando a quem, né? Nesse caso. Nesse grupo específico, são pacientes adultos, tá? Com problemas de transtorno do impulso. Isso tanto pode ser ligado ao uso de substância, tá? Dependentes químicos, pessoas que têm realmente dificuldade de controle de impulso, como transtorno de personalidade borderline. Né? Uhum. Então, são esse tipo de pacientes adultos com transtorno do impulso, nesse grupo específico. Mas uma coisa que é importante deixar claro é que os board games e trabalhar as funções cognitivas não é necessariamente nem especificamente para grupos de pacientes. Né? Esse trabalho pode ser desenvolvido em vários locais, pode ser desenvolvido nas escolas, com crianças, para trabalhar regras, a interação social, conseguir ouvir o outro, prestar atenção no que o outro está fazendo, né? Eu já fiz um trabalho individual com um adolescente, que ele tinha muita dificuldade de interação social. E aí, o trabalho com ele era jogar e, aos pouquinhos, mostrar para ele que ele precisa prestar atenção no que o outro está fazendo para ele poder fazer a jogada dele. Que não adiantava ele ficar focado só nele, só no que ele queria, só no objetivo dele, que ele ia acabar perdendo o jogo. Ele tinha que olhar o meu jogo, tentar prever o que eu vou fazer, então, previsão de consequência, tá? Para poder planejar a jogada dele. E que muitas vezes ele tinha que abrir mão de algumas jogadas que poderiam dar muitos pontos para ele num determinado momento, para montar a jogada dele lá na frente. Porque aí ele ia conseguir. Que jogo era esse, pontos Fabi? a longo prazo. De curiosidade. Era o azul. Que jogo era? O azul. Azul é um clássico, Ivan Brandão. É um jogo... O doutor ele é geek, né? Pro ouvinte que conhece. O doutor, assim como eu, tem um lado meio nerdola. E ele, inclusive no carnaval, ele fez isso, né? Fez um retiro de jogos de tabuleiro, de né? jogos, a gente faz isso. A Fabi vai também, às vezes, viu? E esse azul é um clássico. De jogos. A gente tem um spa que a gente faz e vale a pena conhecer. Ele é um jogo simples, mas bastante estratégico, assim. É um jogo que dá para jogar com a avó, com a mãe, com o filho. É um jogo super interessante de conhecer. A gente está falando aqui não necessariamente de pessoas que têm algum problema, algum transtorno, mas que muitas vezes já começam a sofrer com uma falta de memória, com estresse, e aí eu queria te perguntar sobre isso. Com o que você estuda, com o seu objeto de estudo, a gente consegue transportar isso para outros grupos também, né? Vocês estavam falando aí, vocês têm o spa de vocês, né, dos jogos de tabuleiro, e aproveitar para perguntar também como que esse spa ajuda você e o Dr. Daniel também, quando vocês se juntam e jogam jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, eles são utilizados primeiro de modo lúdico, né? Mas eu acho que a grande vantagem da gente transpor o uso dos jogos de tabuleiro para um ambiente terapêutico é que ele é um lúdico, só que ele não é infantil. E aí ele pode ser usado com qualquer idade, né? Tem os jogos que são mais voltados para as crianças e tem jogos que são para adultos, né? Que criança não vai conseguir jogar. Então, a vantagem do jogo de tabuleiro é que, além dele ser lúdico, ele não é infantil. Tá? E aí os adultos conseguem se envolver nessas atividades. Os jogos de tabuleiro proporcionam a interação entre as pessoas, diferente de um jogo online, onde mesmo que tenha multiplayer, sejam outros jogadores, quando as pessoas jogam online, elas estão olhando a tela. Quando elas jogam o jogo de tabuleiro, elas estão olhando o tabuleiro e as pessoas que estão em volta do tabuleiro. Existe uma interação direta ali com os teus colegas que também estão jogando. Então, essa é uma vantagem que é muito descrita na literatura como algo que faz bem para a saúde, tá? E, inclusive, é um dos fatores que previne uma demência, um processo demencial. Quando a gente vê estudos daquelas populações longevas, né,
esses estudos trazem que um dos motivos de uma população ser longeva e ser longeva com saúde é a interação social, é o contato com as outras pessoas da comunidade. Então, jogar jogos de tabuleiro, além das funções cognitivas que ele estimula, né, também serve para essa interação social. E isso, quando você falou lá do spa, é assim, é um grupo de amigos que se reúne periodicamente, ou nem tanto periodicamente, para ir para um hotel, tá? Ir para um Airbnb, e lá fica um fim de semana dedicados aos jogos. Só que não é só dedicados aos jogos, porque eu não vou sozinho, o Daniel não vai sozinho. Eu vou com a minha família, o Daniel vai com a família dele, os outros colegas, amigos vão com as famílias, aí as crianças interagem, a gente faz outras atividades que não sejam só jogo de tabuleiro. Então, isso ajuda a interação social e essa interação social também serve como uma promoção de saúde e prevenção de doenças como uma demência, por exemplo. E tem uma outra coisa, né, Ivan, que a gente tem campanha aqui, praticamente, hashtag sai da tela, né? Uhum. E a gente fala tanto para as pessoas, olha, diminui o uso de tela, restringe o tempo que você está nas redes sociais, é importante você interagir e tudo mais. E muitas vezes, o que acontece é que as pessoas, elas parece que não tem mais opção. Né? A coisa da tela, ela cresceu tanto na sociedade que parece que você está sem tela, você não tem o que fazer. Nossa, mas se eu não puder usar a tela, se eu não puder ficar no celular, o que eu faço? Por que eu vou jogar xadrez por que eu vou sair da minha casa e ir até a casa do meu amigo para jogar xadrez com ele se eu posso pegar o meu celular e jogar contra o computador, contra alguém, contra um monte de gente, né? Parece uma facilidade, mas não ajuda muito. Não ajuda. Então, quando a gente investe nisso, quando a gente divulga, e a gente sempre traz também nas sextas-feiras aqui nas colunas do Humanamente dicas de jogos, é justamente trazendo opções para as pessoas saírem da tela. Tem jogo de 2, tem jogo para 3, tem jogo para grupos grandes, tem jogo divertido, tem jogo de raciocínio, jogo sério, jogo engraçado, tem de tudo, né? Mas é mais uma opção para as pessoas de fato saírem da tela e conseguirem estabelecer essa conexão, como a Fabiana explicou tão bem. O que é muito, muito legal, né? Eu fiz a pergunta dos outros grupos, porque eu tenho um exemplo em casa, né? Lá a gente sempre jogou muito, mais em férias, assim, e eu tenho minha nerdola, né? Eu jogo jogos de cartas, de RPG, que também envolve você pensar muito, ler muito, enfim. Mas lá em casa eu tenho o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe tá com 60, vai fazer 61 agora, e ao longo dos últimos 10 anos, assim, ela meio que perdeu ela jogava muito, ela jogava buraco, jogava baralho, a gente jogava imagem e ação e tal, que é de tabuleiro, mas também mexe ali com o corpo, né? E ela meio que perdeu a paciência. Eu vi minha mãe perder a paciência pra jogar. E agora vieram os netos, né? Minha irmã teve filhos, as duas estão bem pequenininhas ainda, e de repente parece que isso aflorou de novo. Que é o que a doutora Fabiana estava falando, né, doutora? Tem jogos infantis, tem jogos adultos, mas de qualquer forma você tá ali mexendo com o seu cognitivo, né? Minha mãe sempre se queixou de ser meio esquecida das coisas, mas agora parece que ela recuperou essa... não é muito um desejo, mas a paciência que ela não tinha mais, agora ela tem. Pra sentar, jogar, ler, brincar com as crianças, com os netos, né? Por isso que eu tava perguntando disso, se existe alguma forma da gente também conseguir aos poucos convencer de que aquilo ali é bom. Porque os adultos não têm tempo pra nada, né, doutor Daniel? Então é muito difícil, né, você chegar pra alguém depois de 8 horas de trabalho e falar assim, rapaz, senta aqui, joga comigo, vamos... Né, doutora? É tudo muito rápido, tudo muito intenso nessa vida e as pessoas parecem que não tem tempo pra parar e abrir um tabuleiro ali e jogar, né? Mas sabe que eu tava... Um tabuleiro e jogar. Vai lá, mas Fabi, tem tempo de entrar na rede social e ficar horas Exatamente. ali olhando a rede social. No Instagram. Fala aí, doutor. E o jogo é interessante porque existe uma resistência, ponto. A gente precisa partir desse princípio. As pessoas não conhecem aquele jogo na maioria das vezes, elas vão ter que aprender, elas vão ter que sentar, vão ter que... Então existe uma resistência que, se você quiser apresentar as pessoas, se você quiser enfim, introduzir as pessoas nesse universo, você tem que passar essa resistência. Isso não tem dúvida. Mas, de forma geral,
existem sempre exceções, mas de forma geral, é muito difícil a pessoa entrar numa partida e não gostar. Tem um jogo ou outro que não vai funcionar para a pessoa, mas se você conhece o perfil ali da pessoa, se você sabe o que ela quer, ela vai jogar com os netos, ela vai jogar entre adultos, ela vai só quer passar um tempinho, ela quer se aprofundar. Se você consegue fazer essa curadoria, é muito difícil a pessoa entrar numa partida e não gostar. Normalmente o que acontece em casa, quando a gente tem visita, insiste ali com um jogo, ou vem os amigos das crianças e a gente insiste ali com o jogo, normalmente o que acontece é eles quererem mais, né? Puxa, eu não queria, agora não quero parar mais. Não, e é engraçado, com certeza o ouvinte que está agora escutando Humanamente vai ter vários exemplos disso, né? E eu contei aqui um exemplo da minha mãe, mas eu agora lembrei, por exemplo, do meu pai que jogava paciência. E assim, eram horas jogando paciência com um baralho na mão, não tinha celular e tal. Aí eu falava, nossa senhora, é muito chato, né? Meus ex-sogros que toda noite, assim, de segunda a sexta, toda noite reservavam algumas horinhas para jogar General, né? Que é com dados, né? Que você vai anotando ali. Um jogo que parece que não depende nem da sua inteligência ou da sua estratégia para você ganhar, mas eles estavam ali jogando, né? Então isso é legal também desse ponto, né, doutora Fabiana, de manter às vezes vivas as relações, né? Eu citei aqui pai, filho, mãe, filho, marido e mulher, mas você citou aí amigos, né? Isso também é muito importante, né? E você falou um pouco antes, Ivan, que as pessoas ficam frustradas quando perdem um jogo. Mas os jogos de tabuleiro, os mais modernos, por exemplo, não vale só o resultado final. Quando você faz uma jogada boa, você consegue muitos pontos com aquela jogada, aquilo já te dá uma satisfação que você nem precisa ganhar o jogo no final. Você se diverte durante o jogo. Né? Não é só ganhar ou perder. Né? Existe a diversão que acontece durante o jogo, porque você está usando o teu raciocínio, está usando a tua atenção, a interação ali. Às vezes alguém faz uma piadinha no meio do jogo, aí você relaxa, dá risada. Então, tudo isso faz parte do jogar. Não é só ganhar ou perder. O processo do jogo é importante. Isso traz uma satisfação para aquelas pessoas que estão jogando. Não é só ganhar ou perder. Logo que quando a gente ganha, principalmente se é uma vitória apertada, a gente fica eufórico, adora. Mas muitas vezes eu perco no jogo e penso, não, mas eu gosto desse jogo, eu gostei de jogar, não importa se eu ganhei ou se eu perdi, mas o processo de jogar foi muito bom. Uhum. E é isso que é importante trazer para as pessoas, que não vale só ganhar ou perder. O processo é importante. Aliás, eu quero perguntar depois sobre essa história de modernos versus antigos, pra gente ir pro intervalo. Doutor Daniel, você é um bom perdedor, doutor Daniel? Eu não ligo muito nesse contexto de jogo, eu não ligo muito para ganhar, não. Eu sou mais no que a Fabi estava falando. Eu gosto da diversão, eu gosto de me esforçar ali, de fazer. Aprendi com o Gustavo Borges. Uma vez perguntaram para ele se ele ficava olhando dos lados ali na raia, né? Se ele estava indo bem, se ele ia ganhar. Ele falou, gente, não adianta, eu faço o meu melhor. Se o outro for melhor que eu, melhor para ele, né? Doutora, eu vi lá, né, na mesa redonda, a estimulação cognitiva de pacientes psiquiátricos por meio dos board games, parênteses, jogos de tabuleiro modernos. E no finalzinho do último bloco, você citou os jogos modernos, né? Qual é a diferença que tem dos modernos para os antigos? E aí eu li aqui na lista, né, dos que foram usados, tem o Dixit. Esse, com certeza, todo mundo já ouviu falar. Se você não ouviu falar, procure, porque é mó barato e mexe muito com, sei lá, você tá falando do lúdico, né? É um jogo muito doido, rapaz. Daqui a pouquinho eu explico, mas eu quero primeiro a sua explicação do porquê o moderno em detrimento do antigo, nesse estudo especificamente. A diferença de um jogo de tabuleiro moderno para o antigo é principalmente o design que tem. Né? Os jogos modernos, eles são muito mais elaborados visualmente, taticamente, no tato, tá? Porque vamos comparar, por exemplo, um xadrez, um gamão, tá? Com um Pandemic, um Orleans. O próprio Azul, né? Tá? Porque o Azul também, né? Os jogos antigos, eles são abstratos. Os jogos modernos, normalmente, vários deles têm temas. Por exemplo, o Azul. Tá? Qual é o tema do Azul? O Azul são os azulejos de Portugal. As casas, antigamente, em Portugal, eram feitas de azulejo.
E a ideia do azul é montar uma parede de azulejos. Então, vem com uma história, né? Diferente de um xadrez. Qual é a história que está por trás do xadrez? Conta uma história? Não, é um jogo abstrato. Tem lá o rei que vai, a rainha que tem que defender, o rei, né? Mas é um jogo da mão, é um jogo mais abstrato. Os jogos modernos têm temas. E aí os temas atraem as pessoas, né? Eles são bonitos. O azul, as peças do azul são lindas, né? Quando você vai... Essa experiência do tato também é importante nos jogos de tabuleiro. Pegar os bonequinhos, pegar as pecinhas do azul, né? Tem um jogo que chama Everdell, que é uma floresta encantada. Aí tem os troncos de árvore, tem as frutinhas. Então, essa experiência que tem nos jogos modernos também difere dos jogos antigos. Não que os antigos e por que não... a gente escolheu os jogos... Desculpa, pode. Não, eu ia perguntar assim, não que os antigos também não ajudem nessa questão de mexer com o cognitivo, de ajudar na memória, né? Enfim. Eu acho que uma grande vantagem dos jogos modernos é o que eu estava falando no outro bloco, de diminuir a barreira de entrada das pessoas. Né? Por quê? Porque quando você vai jogar o gamão, ou o próprio xadrez, ou até um jogo de baralho, fica com... A pessoa tem a sensação, eu já sei, isso aí é coisa antiga, enfim. Quando você falar, nesse jogo você vai explorar o espaço, você é um astronauta que tem que descobrir um planeta escondido, ou você é um ser encantado numa floresta, é um detetive, um explorador. Isso muitas vezes serve como diminuição, né, quebra dessa barreira e de fato encanta as pessoas. E esses jogos que são classificados como modernos, foi uma mudança que aconteceu sobretudo dos anos 90 para cá. Eles investiram mais nessa temática, tem menos toma essa, tem menos disputa direta, se eu ganhar você perde, mas tem a coisa de você conseguir fazer uma boa jogada mesmo que você não vá ser o campeão. Então tudo isso ajuda a diminuir as barreiras de entrada. Não sei se foi até por isso que a Fabiana escolheu ir por esse caminho nas enfermarias. Sim, facilita essa barreira de entrada, né, e encanta mais as pessoas. Porque o jogo é bonito, o jogo é gostoso de tocar, o jogo é gostoso de olhar, os tabuleiros são bonitos, e isso facilita a entrada. E ter uma história também ajuda. Vou jogar do quê? Não, você vai montar uma parede de azulejos. Você vai jogar porque você vai desvendar onde está um planeta novo. Então, isso traz uma atração a mais para as pessoas. Por isso que a gente acabou optando pelos jogos de tabuleiros modernos do que pelos antigos. Além disso, assim, já existem muitos estudos com jogos antigos, com xadrez, eles já existem vários estudos com isso. Aí a gente quis inovar trazendo essa parte dos jogos modernos. Não tem tantos estudos ainda que envolvam esses board games modernos. Eu citei o Dixit, né, doutor, porque foi um jogo que quebrou essa barreira minha de me reunir com os outros e jogar, e quando eu joguei a primeira vez, eu queria jogar sempre. Aí nos outros finais de semana, vamos jogar. O Dixit, você compra umas cartas, são ilustrações muito bonitas e diferentes, né, lúdicas, e o jogador da vez, ele escolhe uma palavra, uma frase, uma ideia, e todos os outros têm que escolher uma carta, por mais que não... alguma que tenha a ver com aquela palavra que foi dita e jogar essa carta, né? Então vai ter ilustrações distintas para pro mesmo item, para uma mesma ideia, e depois aí marca mais ponto quem escolher a sua carta, quem achar que aquela carta ali condiz mais com a palavra que foi dita, né? Uma coisa que parece muito simples, mas que é encantadora, né? E o jogo tem muito disso. Eu queria, pra gente ir pro final já, doutora Fabiana, voltar lá no começo. No final das contas, que resultados muito práticos você notou nos pacientes da enfermaria? Poxa vida, a gente falou aqui, né, de pessoas que têm problemas com drogas, imagino que seja muito delicado, né, lidar com esses pacientes, e de repente a gente está falando aqui de jogar com eles, né? Que resultados práticos você percebeu, e se estudos aí serão ampliados também para outros jogos, para outros grupos, né? Como é que tá
enfim, esse desejo de continuar, né, estudando esse tema. Os pacientes relatam que eles começaram a se dar conta de alguns comportamentos que eles tinham que estavam relacionados com essas funções que foram trabalhadas. Né? Que eles, por vezes, demoravam muito para reagir, isso é uma lentificação, né? Ou eles reagiam muito impulsivamente, ou eles não lidavam bem com a frustração quando eles desistem de jogar no meio, né? Ou que, às vezes, tem jogos cooperativos, né? Como o Daniel estava falando, não é só ganhar ou perder. Assim, tem jogos cooperativos que você joga junto. Só que no jogo cooperativo, às vezes, um acaba assumindo uma posição de líder. Ah, você faz isso, agora você faz isso, eu vou fazer aquilo, e não deixa ninguém jogar. Então, isso também é uma atitude que é discutida com os pacientes. Eles começam a se dar conta que na vida deles, muitas vezes eles agem desse jeito. Eles reclamam, às vezes, que estão sobrecarregados, mas na verdade eles começam a pegar tudo para eles começam a definir o que vai ser feito, o que não vai ser feito e acabam realmente ficando sobrecarregados. Então, os pacientes gostam muito dessa atividade, eles participam bastante e eles começam a se dar conta ao longo da sua vida em como eles reagem. Eu sempre falo que o trabalho terapêutico da psicologia nas enfermarias não é fazer uma psicoterapia, mas sim sensibilizar o paciente para a necessidade que ele vai ter de uma psicoterapia no futuro ou para trabalhar determinadas questões ou determinadas funções. Então, o nosso trabalho não é a reabilitação dessas funções, mas sim sensibilizar o paciente que ele tem uma dificuldade ali e que aquilo ele vai precisar cuidar ao longo da vida dele. A internação é breve, tá? Não é para o resto da vida, mas aquilo ele vai precisar cuidar por um bom tempo na vida dele e não vai ser durante a internação que ele vai fazer isso. Então, o nosso trabalho principalmente é de sensibilização e de conscientização que aquilo é necessário. O conhece-te a ti mesmo pelos jogos de tabuleiro, Ivan, tá vendo? Eu confesso que eu estava pensando muito no começo aqui do programa como o jogo é um treino, né? Você treina a memória, você treina a atenção, mas no fundo, como a mediação, com o que a Fabiana está dizendo, ele é também uma ferramenta de autoconhecimento, de autopercepção, né? Traz materialidade, de fato, ali para as funções que estão sendo trabalhadas ou que estão faltando, né, para as pessoas. Muito interessante esse aspecto de autoconhecimento que o jogo pode trazer também com a ajuda aí de um mediador, né, de um profissional, como nos grupos que a Fabi tem conduzido. E com uma discussão depois, né, para também fazer com que a gente enxergue melhor essas coisas em nós mesmos, né? E a doutora Fabi estava concluindo ali e eu usei, aí na hora veio a palavra sensibilizar, né, o outro, e aí ela usou a palavra sensibilização e é por aí mesmo, né? A gente bateu um papo bem legal. Infelizmente, a ampulhetinha virou, acabou o tempo. Não tem mais tempo para nenhuma jogada no Humanamente dessa semana. Mas, poxa, doutora Fabiana, o espaço está sempre aberto aqui, viu, no Humanamente, pra gente falar mais disso. Sei que os ouvintes gostam, o doutor Daniel gosta. Aliás, qual é o seu jogo favorito, hein, doutor Daniel, pra gente matar? É o Alquimistas. Eu nem gaguejo para falar. Alquimista é um jogo complicado, é um jogo assim avançado, mas cara, você se sente ali na época medieval tentando descobrir a fórmula da coisa, misturando escorpião com pena de corvo. É sensacional. Quem tem curiosidade, quem já tem um pouquinho de intimidade com jogos, vale a pena conhecer. É muito legal. E a sua dica, doutora Fabiana? O seu jogo favorito aí? Não é a coluna de sexta-feira do doutor Daniel, mas a gente tá dando dicas aqui também. Eu gosto de jogos que têm um funcionamento de mancada. Então, assim, eu não tenho um jogo preferido. Eu gosto muito do Alquimistas, vai entre os principais que eu gosto, mas eu gosto também do Merlin, porque é um círculo que você vai posicionando o teu peão e conforme a posição você tem várias ações para fazer. Eu gosto também de alguns jogos cooperativos, tipo Pandemic. Acho que são esses.
Vai anotando aí, Difícil viu? ganhar da doutora Fabiana no Merlin, viu? Difícil ganhar dela no Merlin. Já perdi fragorosamente dela no Merlin. Mas o importante é estar ali, né? E aprender com as É isso aí. derrotas também. Doutora Fabiana, obrigado demais, viu, pela presença aqui no Humanamente. Obrigado mesmo. O espaço sempre aberto aqui para você. Eu que agradeço a oportunidade e fiquei muito contente de participar. Foi muito bom. O programa Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre comigo, Ivan Brandão, e com o doutor Daniel Barros. Boas partidas aí, hein, doutor? E treina aí no Merlin para poder bater a doutora Fabiana na próxima aí. Vamos lá, Ivan. Até semana que vem, porque por hoje é game over. É isso, um abraço. Tchau.